A guerra que consumiu séculos não pertence aos vampiros ou aos licantropos. Ela pertence a um único homem, Victor. Por 600 anos, ele não apenas liderou uma espécie, ele tentou exterminar outra sob o peso da sua própria vontade implacável. Hoje, hoje vamos mergulhar na psique dos três pilares da eternidade: Victor, Marcos e Amélia. Entre traições de sangue e segredos guardados a sete chaves, vamos entender como um senhor da guerra húngaro moldou o mundo sobrenatural à sua imagem e semelhança. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva se ainda não for inscrito. A eternidade de Victor não nasceu de um berço nobre, mas de uma necessidade desesperada. Há 1500 anos, no século VI, ele era um conquistador que comandava exércitos com mão de ferro. E foi essa experiência em campos de batalha que atraiu Marcos, o primeiro vampiro. Marcos possuía o poder, mas carecia de disciplina militar para conter a praga zumbi iniciada por seu irmão, William, o primeiro lobisomem. Uma fera incapaz de retomar sua humanidade. A proposta foi feita, a vida eterna em troca de um exército de mortos. Victor aceitou, transformando seus soldados nos primeiros mercadores da morte. Ao lado de Amélia, eles formaram o Triunvirato dos Anciãos. Mas desde o início, a força de Victor residia em sua capacidade de subjugar não apenas os inimigos, mas também seus aliados. A tensão entre Victor e Marcos atingiu o ápice na captura de William. Marcos buscava redenção para o irmão. Victor buscava controle. Cercado pelo exército que ele mesmo criara, Marcos foi forçado a aceitar a prisão perpétua de William. Foi uma apunhalada pelas costas, mas estrategicamente brilhante. Victor sabia que William era incontrolável, uma ameaça à própria existência. No entanto, ele não podia matá-lo. Marcos, em um lance de mestre, vinculou sua vida a toda a linhagem. Plantou a dúvida: se o progenitor morresse, todos os vampiros seriam extintos. Victor, o homem que não confiava em ninguém, viu-se obrigado a proteger aquele que desejava derrubar. E para manter esse equilíbrio precário, Victor encomendou uma prisão que desafiava a própria eternidade. Construída pelo pai de Celine, a cela de William tornou-se um sarcófago de metal escondido sob um castelo, acessível apenas por uma chave dividida em duas. O simbolismo dessa chave revela a natureza de Victor, uma metade incrustada em seu próprio peito, sob a pele, e a outra no pescoço de sua filha, Sônia. Marcos, o mestre do sangue, convivia diariamente com a chave da cela de seu irmão, sem jamais suspeitar que ela estava sendo exibida diante de seus olhos. E com o tempo, Victor estabeleceu o Conselho Vampírico e a Corrente, um ciclo de hibernação onde apenas um ancião governaria por século. Esse sistema não era apenas político, era uma forma de Victor garantir que suas regras rígidas perdurariam, mesmo enquanto ele dormia nas profundezas do solo. E através das memórias de sangue, ele monitorava cada século, cada mudança, cada suspiro de seu clã. Mas o poder absoluto de Victor começou a ruir quando ele tentou brincar de criador. Ao poupar Lucian, o primeiro licantropo capaz de manter a forma humana, Victor não viu um filho ou um aliado. Ele viu um escravo perfeito, um guardião diurno. Ele não previu que a natureza humana e o amor seriam mais fortes do que qualquer coleira de prata. O segredo que destruiria o clã começou nas masmorras. Sônia e Lucian, duas almas presas em mundos opostos, encontraram um no outro um alívio para a eternidade solitária. O que Victor via como leniência, ao poupar Lucian, o destino transformou em rebeldia. Quando Sônia admite estar carregando o fruto desse amor, o primeiro híbrido, a fusão das linhagens, o Victor, pai, morre para dar lugar ao Victor, ancião. Para ele, aquele bebê era uma abominação, uma ameaça à pureza da espécie e ao seu controle. A sentença foi a morte pela luz do sol, um ato de crueldade que assombraria Victor por toda a sua eternidade, escondido sobre lágrimas secretas em seu quarto. E o destino é um ciclo que se repete com uma ironia cruel. Victor, que destruiu a própria linhagem para evitar uma abominação, viu-se diante do mesmo dilema 6 séculos depois, quando Craven revela a Celine que foi Victor e não os licantropos quem dizimou sua família. O véu de 600 anos de mentiras cai. Celine não foi salva por Victor. Ela foi colecionada por ele como um troféu de culpa.
um substituto para a filha que ele mesmo entregou às chamas. O sacrifício de Lucian, que rasteja pelo chão, ferido, mas vitorioso em espírito, permite que o sangue de Michael se transforme. Ao ser mordido por Celine, Michael torna-se o primeiro híbrido. A união que Victor tanto temia. Lucian morre vendo neles o reflexo de seu amor proibido com Sonia, morrendo com a certeza de que sua vontade finalmente prevaleceu sobre a tirania de seu mestre. O confronto final entre Victor e Michael é mais do que uma batalha física. É o choque entre 1500 anos de experiência marcial e a força bruta de uma nova era. Victor, o guerreiro imbatível, subjuga Michael, mas falha em prever o coração naquela que chamava de filha. A decisão de Celine de erguer a espada contra Victor não foi apenas um ato de vingança pela sua família mortal, mas um grito de libertação ao decapitar o homem que a criou nas trevas. Ela rompe a corrente de manipulação que sustentava o mundo vampírico. Victor morre pelas mãos da sua maior criação, ironicamente, vítima das pessoas que ele tentou possuir. E enquanto Victor e Marcos eram as faces visíveis da tirania, Amélia provou ser a estrategista mais profunda da linhagem. Frequentemente subestimada por sua morte precoce em uma emboscada, sua verdadeira importância só se revela séculos depois. Amélia foi a arquiteta da expansão. Enquanto os outros se encerravam no velho mundo, ela fundou os clãs oriental e nórdico, criando refúgios de pureza e poder. O segredo que ela guardou, seu filho David, um puro sangue nascido de um romance oculto com Thomas, foi a sua jogada final contra a extinção. Diferente de Victor, que via na linhagem uma ameaça ao controle, Amélia viu em David a continuidade. Ao deixar um frasco de seu próprio sangue no clã nórdico, ela não deixou apenas memórias, ela deixou a prova de legitimidade que permitiria a David, séculos depois, retomar o conselho e salvar sua espécie da destruição total. O fim da era de Victor e Marcos não foi o fim dos vampiros, mas sua evolução. A morte de Amélia não foi em vão, pois seu legado no clã nórdico concedeu a Celine a supervelocidade e a clareza necessária para vencer as guerras de sangue. No desfecho dessa epopeia, vemos uma nova ordem surgir. Celine, David e Lena tornam-se os novos anciãos, mantendo a tradição dos três, mas abandonando as correntes da opressão. Amélia talvez tenha sido a única dos três originais que realmente compreendeu que, para uma espécie sobreviver à eternidade, ela precisa de mais do que regras e hibernação. Ela precisa de herança e de alma. A história dos anciões de Anjos da Noite nos ensina que o poder absoluto, quando alimentado pelo medo da mudança, torna-se a sua própria masmorra. Victor construiu prisões de pedra e de mentiras, apenas para ser enterrado por elas. Marcos buscou a família através do sangue e do caos, mas encontrou apenas o ódio. E Amélia, no silêncio de seu segredo, foi a única que plantou uma semente para o futuro. No fim, o que define a imortalidade não é o tempo que se vive, mas o que se deixa para trás quando as luzes do sol finalmente nos alcançam. E agora, imortais, quem era para você o verdadeiro vilão dessa saga? Deixe nos comentários e nos vemos na próxima.